Café Interativo. Oferecimento. Dona Café. Divisórias Penelli. EIE. Olá, estamos aqui apostos para uma nova edição do nosso Café Interativo que está chegando e é claro que eu convido você a conferir mais esta edição conosco. Para hoje, nosso convidado é o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, a nossa querida ACIA, Carlos Henrique Diniz Cobra. E também, ao lado da gente aqui, co-apresentando mais esta edição do nosso programa, o consultor João Cunha. Portanto, esteja conosco, o Café Interativo está chegando. Muito obrigado, muito bom dia a você que a partir de agora passa a acompanhar conosco aqui pela Virando TV, mais esta edição do nosso Café Interativo, uma verdadeira fonte de matéria, fonte de informação para você logo no começo do dia, para você que está começando o seu dia, já se conecta conosco e tem sempre um convidado muito especial com assuntos ainda mais especiais. Tudo isso ao sabor do Dona Café, que daqui a um pouquinho estará sendo servido para todos nós, aquele aroma que o João Cunha já conhece e que o meu amigo Cobra vai conhecer daqui a um pouquinho. Então, Dona Café, realmente num momento muito especial aqui dentro do Café Interativo. E é claro que você pode interagir conosco da maneira que você preferir, pelo nosso site, que é o www.virandotv.com.br, pela página no Facebook. Você pode interagir pelo nosso WhatsApp, que é o 3414-5883. A gente quer você fazendo o programa junto conosco. Saúdo agora com muita satisfação ele que atende o nosso convite para estar aqui nessa edição da quinta-feira, hoje quinta-feira, dia 2 de abril. Estamos ao vivo, são 8 horas e 36 minutos. Nosso amigo Carlos Henrique Diniz Cobra, presidente da ACIA. Cobra, bom dia, bem-vindo, viu? Bom dia a todos, muito obrigado Pedro Bertozzi, bom dia João. Bom dia. Um prazer estar com vocês aqui, parabéns pela estrutura, é muito legal, não tive a oportunidade de estar aqui ainda, parabéns, viu? Muito obrigado, seja bem-vindo. João Cunha, mais uma vez, muito obrigado, estamos junto, amigo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cobra. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar com vocês por mais uma vez. Espero contribuir aí para esclarecer o maior número de informações possível. Né, que bom. A gente também está muito feliz em ter um amigo aqui. Eu já quero, de antemão, saudar aí pessoas que já estão conectadas conosco. O Ricardo Macedo. O Ricardo Macedo está aí te prestigiando, hein? A Jéssica Diniz, Jéssica, um abraço para você, bom dia. O Ricardo Mucciarone, lá do Pietro, também conosco. A Cristina Pagim, a Helena Blasi, também nos assistindo. A Maria Inês Barbosa, Silvia Oliveira, muito obrigado. Vamos nós começar aí a edição. Ô Cobra, você é testemunha, e eu não vou esconder isso, do nosso web espectador, que eu tenho tentado a tua vinda aqui já há alguns dias, e o Cobra, olha, segura um pouquinho aí, porque pode acontecer uma reunião que pode flexibilizar, e essa reunião pode acontecer quarta-feira, que foi ontem. Essa reunião aconteceu? Não aconteceu. A gente estava esperando que houvesse uma reunião no sentido de flexibilização do decreto já existente, para fazer algumas concessões, algumas revisões, etc. Não ficou em nenhum momento na pauta a possibilidade de reabertura. Então o pessoal estava muito tenso, cobrando, ligando no nosso telefone, na CIA, para saber vai abrir, não vai abrir. Então nós estamos no momento ancorados em 3 decretos, um federal, um estadual e um municipal, onde as medidas são restritivas, né? Ou seja, fique em casa até segunda ordem. Exceto aquilo que é essencial, são acho que 40 itens na esfera federal, na estadual e na municipal. Então não teve fatos novos. E o painel está mudando muito rápido, né, Pedro? Então o que você fala agora é que na parte da tarde às vezes já não é mais aquilo. Agora você como presidente de uma entidade de classe, não é? Você está sendo muito pressionado para ter aquela conversa de pé de orelha com o prefeito para ele amenizar um pouco? Ô Pedro, eu fiz uma
uma brincadeira, né? Falei com os companheiros que o celular meu parecia um carvão de churrasco, de tanto que tocava. E, obviamente, o empresário, amigos, né? Pessoas que nem são associadas ligando, Cobrinha, o que mudou? Posso isso? Posso aquilo? E muitas perguntas não tinham resposta e não tem respostas ainda, né? Então, assim, o pessoal publicando freneticamente o que o vizinho está fazendo, o que outra cidade está fazendo. Nós fizemos várias reuniões, inclusive com a diretoria, e nós optamos em não só informar, quanto ter a atitude de seguir a lei, sabe, Pedro? Então vamos seguir o decreto, porque tem fatores jurídicos envolvidos nisso aí. Se você não segue um decreto, você incorre em penalidade e, por causa de ser emergência sanitária, incorre até em crime. Então, o negócio é sério. Nós tivemos instruções jurídicas, nós fizemos uma consulta jurídica. Nós, quando você diz a CIA. A CIA, exatamente. Porque o pessoal pergunta o que a CIA acha. Não, a gente gostaria que o comércio estivesse aberto, a gente gostaria que todo mundo estivesse produzindo. A nossa classe inteira de A a Z é uma classe que produz, né? Então a gente sabe o impacto que isso aí vai causar. Mas eu, Carlos Cobra, eu estou convicto que precisa recolher. Então agora estão divulgando que de 6 de abril a 20 de abril é a hora máxima de você ficar quietinho em casa. O pessoal está doido, a gente está vendo um aumento de pessoas na rua, já está chegando aí. Ontem eu andei na rua, já não tinha lugar para parar o carro. Então eu não sei se as pessoas estão compreendendo que até o dia 20, né, isso aí eu concordo plenamente, pode mudar de painel. Inclusive, ontem eu fiquei assustado com o fluxo de pedestres e veículos. A João Pinheiro ontem, a meu modo de ver, no começo da tarde, estava quase com o trânsito normal de um dia normal. Hoje, a hora que eu saí de casa para vir para cá, para o programa, tinha alguns momentos que chegou até a dar um certo congestionamentozinho. Uma fila. Uma filazinha. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Cobra já, Pedro. Como é que está essa questão, por exemplo, o associado da CIA, ou até mesmo o comerciante que não é associado, que tem te procurado, igual você acabou de comentar, ele tem aceitado bem essa ideia de ficar fechado? A pressão está maior ou está menor? Teve um grupo, parece que apoiou, não é isso? Eu sinceramente não queria estar na pele do Cobra. Mas eu queria saber, não queria estar no seu lugar. Como é que a associação sente isso? Está tendo um apoio? A pressão está maior, está menor? Como é que não, tá a pressão é muito grande para que abra o comércio. Isso. Só que nós ponderamos, nós tivemos algumas reuniões com a diretoria, inclusive nós pedimos que os nossos diretores de conselho se posicionasse formalmente. Nós não estamos fazendo reuniões, nós temos grupos de trabalho, sabe, João? Sim. E também por e-mail, nós estamos fazendo da maneira que pode. Então a pressão é muito grande para abrir, sim, mas já tem alguns empresários, inclusive grandes empresários, que conscientizaram da situação. De não abrir. De não abrir, de aguardar mais um pouco. O impacto é grande. Eu tive umas informações ontem, é claro que são informações extraoficiais, mas que alguns comércios, Pedro e Cobra, inclusive comércios mais que já estão aqui estabelecidos há muitos anos já, tiveram suas portas fechadas definitivamente. Não vão mais abrir. Isso procede, Cobra? Como é que está esse grau de... O que vocês estão tendo de informação com relação a isso? Olha, a gente tem a percepção, tem a consciência, João, que antes da pandemia já tinha muita empresa de todos os níveis, de todos os grupos, já com as pernas mole. Inclusive já comentei isso aqui em programas anteriores. Então é o seguinte, o Covid, Pedro, pode ser só mais uma paulada. Foi um acelerador. Nesse grupo, um acelerador desse grupo de empresas. Entendeu? Porque já estava. Já vinha ruim. Eu acredito, João, piamente que as soluções vão aparecer. O Brasil já passou por várias outras crises de outras naturezas, né? Então eu acho que a solução vai aparecer não só para a classe patronal quanto laboral. Então medidas, o governo está lançando medidas para a população de baixa renda, já está lançando medidas no FGTS, para microempresa, medidas no Simples. Eu não sei se elas serão suficientes. Mas já fecharam algumas empresas em Poste Caldas. Você já tem conhecimento disso? Nós não temos esse relato ainda, esse relatório ainda pronto. Do número de empresas. Exatamente. A gente trabalha junto com o Márcio, o ex-presidente nosso, que é presidente do Sindicato do Comércio. O Márcio Supervale? Exatamente. E aí a gente vai estar atualizando isso aí, viu, Pedro, para poder saber, para
para dar esse comunicado à população. Porque o que me preocupa, Pedro e Cobra, é o seguinte: o governo tem realmente tentado, tá informando que vai ter algumas medidas realmente, né, para pagar funcionário, né, alguns benefícios, mas não está dando tempo para chegar a isso. As empresas estão fechando. Né? Exatamente. Está muito confuso, ainda que tenha sido sancionado ontem, né, vamos dar um respiro, mas está tudo muito confuso, as pessoas não sabem como é que vão ter acesso, se vão ter acesso a esse benefício. Eu acredito que a situação deva clarear em termos de informação daqui um pouquinho, mas que realmente no momento está muito confuso, tá. Quero mandar um abraço aqui para o Mário Mastre, o Ricardo Neoft, também assistindo conosco, a Érica Fernal, que está sempre com a gente aqui, viu, Cobrinha? Um abraço. Muito obrigado, Érica. Um abraço para ela. O nosso amigo Carapiá, o Renato Marcovig também, a Valgra, está lá em São João da Boa Vista, a Maria Luísa Antônio, o Ricardo Mucciarone dizendo bom dia, Pedro Bertozzi, bom dia, João, e um especial abraço ao nosso presidente Carlos Cobra, que vem se dedicando muito à entidade. Obrigado, grande abraço, Ricardo, um grande parceiro da gente, colaborador, moderador, sempre participando, sempre opinando. Muito obrigado, Ricardo. A Cláudia de Souza Lima também conosco. Cláudia, bom dia para você. O Rubinho, Rubio Júnior, Rafael Luiz Resch, a Valéria Ferreira, o Luiz Coutinho Rezende, quem mais aqui? O Lineu Sena, o Tutu que está lá em Campinas nos assistindo, o Fábio Luiz Oliveira, Berê Araújo, Rosângela Landi, a Cristina Pagim dizendo as pessoas não estão acreditando no perigo. E nós vamos falar mais demoradamente daqui um pouquinho sobre isso, viu, Cristina? A Henriette Della Vecchia também conosco, né? Nossa querida amiga, Gagal Almeida, a Leda Kraus diz o seguinte, bom dia a todos. Isso, Cobrinha, incentive as pessoas a ficarem em casa, muito importante o seu posicionamento, os números estão crescendo, não dá para relaxar. Marco Bola também conosco, meu colega aí de Rádio Cultura, o Geraldo Poleone está lá em Olambra, o Ronald D'Ambrosio, nosso amigo doutor Ronald D'Ambrosio, Ricardo Monteiro, Lia Benevides, a Jennifer Abrantes Honorato também conosco, abraço para você. Quem mais? Ricardo Monteiro, bom dia, Pedro, está lá nos Estados Unidos nos assistindo, enfim, tem uma galera. Ô Cobra, a gente teve 2 momentos de reivindicação da classe empresarial, da classe comercial, com essas carreatas que aconteceram aí. Em algum momento a CIA se envolveu nisso? Em nenhum momento a CIA se envolveu nisso, inclusive a gente fez um comunicado à população, a gente rapidamente ligou para o prefeito para dizer que a CIA não estava por trás disso. É um direito do cidadão, se ele acha que ele tem que fazer, mas a gente está todo o tempo em reunião com o prefeito Sérgio, a carreata não é exatamente o que vai resolver. Ele não vai, eu acho que ele não vai ceder para essa pressão, porque o Ministério Público está apoiando o fechamento das empresas. Então não é só o prefeito, não é só o decreto, o Ministério Público está junto. Inclusive teve uma experiência, nós tivemos uma experiência, Pouso Alegre abriu, né? E ontem mesmo eu vi algumas reportagens e teve inclusive vendedoras de loja lá fazendo o seguinte comentário, que não deveria ter aberto porque as pessoas não estão indo ao comércio comprar. Olha que interessante. Você sabe que é uma dúvida que eu tenho, João? Então, acredito que seja a sua também. Sim. Digamos que amanhã ou depois liberou geral. Abre todo mundo, pode abrir. Teria público? Não, eu acredito que não. Você sabe por quê? Porque as pessoas estão medrosas. Eu estou falando até como a análise que a gente faz, até na minha profissão mesmo. Uhum. O comportamento do público não é deita A e acorda B. Ele é a médio prazo, as pessoas precisam ser envolvidas no processo. Uhum. Por que o comércio no Natal ele começa a abrir algumas semanas antes? Exatamente para envolver as pessoas no clima do Natal. E o nosso problema aqui não é diferente. O que vai acontecer? As pessoas, na medida que for aberto o comércio, as pessoas vão demandar um tempo para poder começar a perder o medo, a questão... Para poder capitalizar. Exatamente. Não vai esperar que vai abrir o comércio e vai estar lá. Vai bombar. Não vai acontecer. Inclusive também tem a questão da recessão das pessoas que perderam o trabalho. Que isso que eu estou dizendo. Precisa engordar o bolso primeiro. Exatamente. Voltar a ganhar dinheiro. Não é verdade? Exatamente. Tem um outro aspecto que eu gostaria de comentar. Pois não. Que cada município, cada localização, cada país, ele tem a sua característica, sim, ele tem seu PIB, ele tem a sua capacidade. E assim, o que a gente compreendeu é que, estando no Ministério Público
mantendo a favor do fechamento, do isolamento, da quarentena, eu não sei se o prefeito pode ir contrário a isso. Questão de hierarquia. Exatamente. Mas ele nem vai querer também, nem vai querer, imagino eu, porque ele estaria indo contra. Né? O Jezinho, Jimmy também está conosco, a Marília Barbosa, minha querida amiga Marília Barbosa, o Edson Bill, lá da Mercearia Líder, também nos assistindo, o Toninho Todescato, quem mais? Patrícia Martins também conosco. O Cobra, ontem se tornou de conhecimento público um novo decreto do prefeito, dando uma maleabilidade no que se refere às feiras livres. Exatamente. Né? Mas me parece, se eu estiver errado, você me corrija, que é uma determinação do governo do Estado isso, que o prefeito apenas acatou. Confere? Exatamente. Ele fez uma revisão no decreto já existente e não altera os demais itens do decreto anterior, né? Então é só para poder melhorar um pouco essa questão da feira livre. A feira livre com algumas restrições, aliás, muitas restrições. Muitas restrições. Né? Uma barraca não vai poder ficar a menos de 3 metros da outra. Pessoas feirantes que tenham idade de risco, doenças crônicas, não vão poder trabalhar. Não vai haver barraca de comida, não pode o pastel, esse negócio que todo mundo está acostumado, não pode. Inclusive dentro de supermercados também, viu, Pedro? O consumo no local, nesse novo decreto ficou... Então a feira está sendo retomada para hortifruti. E eu imagino que o número de frequentadores da feira vai ser bem reduzido. Porque a última feira que teve aqui no Pátio Central do Mercado Municipal, a nossa tradicional, já estava reduzida na última. Tinha muito pouca gente. É verdade. Quero falar da GESCOM, contabilidade, uma tranquilidade que você vai ter no aspecto contábil da sua empresa, para você não ter dor de cabeça, para você não se preocupar com isso. GESCOM Contabilidade é a mais nova parceira aqui da Virando TV, um escritório que presta serviços contábeis para Poços e região, além de uma excelente estrutura física, conforme nós estamos podendo acompanhar aí nas imagens, também aquela equipe com funcionários, com colaboradores qualificados. Confiança, competência, palavras que podem tranquilamente descrever a GESCOM, impecável em tudo que faz. Então, se você tem qualquer dúvida no setor contábil, vai querer abrir a sua empresa, encerrar as atividades da sua empresa, deixe tudo por conta da GESCOM. Eu tenho certeza que você ficará muito feliz com o resultado obtido. GESCOM Contabilidade. Vale a pena você bater um papinho, tomar um café com o pessoal lá, porque é uma equipe muito bacana. O Cobra, ontem nós tivemos aqui no programa uma presença muito contundente da médica infectologista, a doutora Lívia Vitali. E eu disse no programa de ontem, em determinado momento, assim, olha, amanhã nós vamos ouvir o outro lado da história, né? Porque a Lívia foi enfática em dizer que o isolamento social tem que continuar, E você representa uma outra classe com uma fatia, não estou dizendo que é a sua posição pessoal, até porque você já externou isso, uma fatia da classe que você comanda quer a abertura do comércio, não é? Então, naquele momento, eu me lembro que ainda fiz a seguinte colocação para ela. Falei, Lívia, doutora Lívia, há 3 dias Poços de Caldas tem mantido os seus números relativos ao coronavírus. Nem para mais, nem para menos, estava ali na casa dos 69. Quando chegou ontem, quando o boletim diário é divulgado, o negócio passou de 100%, não é? Subiu demais os números. Nós temos os números de ontem aí, tá? Então, quando tiver, Rogério, você coloca na tela para a gente, por gentileza, porque eram 69 até a vinda da doutora Lívia, e esse número estava realmente se mantendo há 3 dias. De repente, pum, ontem. Mas já é uma característica, né, Pedro? Hein? Já é uma característica de existir um pulo. Esse é o número antigo, olha. Sim. Até ontem, né? Então nós temos ali total de notificações 69, casos suspeitos 65, casos descartados 2 e casos confirmados 2. Esse é o de ontem. É uma coisa espantosa, dá mais de 100%. Então, mas já está acontecendo isso, característica do sistema, não é isso? E aí eu perguntei para ela se a manutenção desses 3 dias
era um bom sinal. A gente tem esse trechinho aí, vamos colocar o trechinho do programa, onde eu fiz exatamente essa pergunta ontem para a Lívia. Vamos ver, é bem rapidinho. Ilusão, porque o que acontece? Esses exames, o Brasil geral está com uma falta de kits para coleta de exames, né? Então, esses exames aqui de Minas, eles estão sendo levados para a FUNED, que é um órgão em Belo Horizonte, estadual, que está processando esses exames. E aí, o que acontece? A gente tem coleta de exames que já foram feitos há mais de 10 dias e que nós estamos aguardando o resultado. E eu posso falar pela sua experiência? Não é nem pela minha experiência, pelo que eu estou vendo pacientes inspirando cuidados em todos os hospitais da cidade. É claro que eu não vou falar quadro clínico, não vou falar nome, isso não me compete a falar, mas o que me compete é alertar a população de que esses números oficiais, e é claro que a prefeitura também não vai poder divulgar caso suspeito, porque não foi confirmado, né? Então eu acho que... Seria temeroso, né? Mas o que eu posso falar como profissional da área de saúde e como médica é que nós temos, o número de casos está aumentando, todos os dias tem dado entrada em hospitais, em todos os hospitais da cidade, casos bastante compatíveis e que inspiram cuidados. Já tem gente internada, já tem... né? Então, assim, isso é ilusão. O Brasil precisa correr muito atrás de teste, mas muito atrás. Porque, principalmente para esses pacientes que estão internados, né, para a gente... assim, não é só o teste que vai te dar o diagnóstico. Esses pacientes, pelo quadro clínico e pela tomografia, é muito compatível, é muito sugestivo. A gente, assim, e pelo que a gente está vivendo agora, a gente só não pode afirmar com certeza porque nós não recebemos o resultado do teste, mas eles estão todos sendo conduzidos como se fossem. Interessante. Complicado, né? E ela falou isso antes desses números novos aparecerem, né? Então, Cobra, eu te pergunto uma coisa, depois de ver esse trechinho aí, ainda que você tenha chegado até a entrevista de hoje muito convicto, isso reforça a tua posição, principalmente como presidente da CIA? Eu queria comentar um negócio aqui, Pedro, que eu falei que todo o tempo, a maioria, nós fomos pressionados para que houvesse abertura. Uhum. Até me falaram que eu era da esquerda, que eu estava querendo coisa diferente, mas os diretores, os membros de lideranças de vários setores, quando nós fomos para a reunião com o comitê do Dr. Mosconi, que nós ouvimos da boca de um chefe de um comitê, qual que é a realidade, aquela equipe que participou ali da reunião, na hora mudou a fala, mudou o tom, porque nós percebemos que o negócio é sério. Então isso aí, a população está dividida, o que vai fazer? A recomendação da gente que está no núcleo do negócio, que está junto com o comitê, que está junto com a prefeitura, fique em casa. Porque o preço pode ser muito caro, entendeu? Mais 15 dias, mais 20 dias, a gente espera que no mais tardar até, vamos dizer, 30 de abril, esse capítulo já virou. Deus te ouça. A gente espera isso. Agora, a tua posição nesse sentido, ainda que você esteja sendo pressionado, é de mãos dadas com o que está definindo a administração. Nós estamos junto com a lei, nós estamos junto com a ciência, nós estamos junto com a técnica, nós estamos orientados a seguir esse caminho e sugerir que você não abra por hora. Aguarda mais um pouquinho para você não chorar lá em diante. Essa mudança, desculpe interromper, Cobra, mas essa mudança de percepção está sendo comum até em chefes de Estado. Né? Voltando atrás. Porque na verdade, claro, existe essa preocupação, é questão de visão. Se você pegar, por exemplo, a medicina, ela tem uma visão. Você pega agora o pessoal da área de negócios, é outra visão. Então são pontos de vista, mas claro que todos os setores, acredito, devem também estar comprometidos com a vida, que é o grande problema no momento. Né? E o nosso, pois não. A palavra que se fala, Pedro, e eu comprei isso aí, é o seguinte: você pode reconstruir seu patrimônio, mas você não pode reconstruir a vida. Isso. Principalmente a vida de quem você ama, né? Porque é mais dolorido ainda. Eu ainda vi uma outra conversa, uma outra fala que é a seguinte: qual que é a maior estratégia, o que está todo mundo buscando agora? É a sobrevivência. Exatamente. Não é? O nosso colega aqui da Virando TV, o jornalista Rony Bispo, acabou sendo bem mais preciso do que eu quanto ao aumento dos números do corona. 173,8% de aumento de um dia para o outro.
É porque é exponencial, né? E agora... Sabe, é uma coisa maluca isso. É uma coisa realmente, pelo menos a mim, e na medida que os me dados... deixa com medo. E na medida que os dados também, o pessoal vai acelerando para produzir os resultados, para divulgar o resultado, esses números vão... Isso é porque nós estamos tendo e continuamos tendo uma carência de exames, né? Uma demora no exame. Então, 10, 15 dias, né? Isso que eu queria comentar, Pedro. Se tivesse 200 mil testes aqui em Poços, qual que seria a leitura? Não sei. Sinceramente, prefiro não arriscar. Perdão. Conosco o Carlos Alberto Vasconcelos, Lena Concilieri, também ao lado da gente, a Thelma Cristina Delfino Gianelli, a Claudete de Souza, a Cátia Ferreira diz o seguinte, uma colocação, nas redes sociais, todos falando do movimento nas ruas. Fui ao supermercado dia 31 agora e vi vários comércios abertos com meia porta. E é claro que incentiva o pessoal a sair de casa. O comerciante lá dentro abre meia porta para quem pedir alguma coisa. E aí? Ela quer saber a opinião da CIA. Eu quero fazer um comentário sobre a questão da meia porta. O que está autorizado é delivery em algumas funções, ou você trabalhar com porta fechada, sem aglomeração, se você tiver que atender um que entra, fecha a porta. Então, a essência não é porta aberta, é porta fechada. Até teve alguns casos, Pedro, que é engraçado, né? A pessoa de porta fechada, cheia de gente lá dentro. Ué, então, absurdo. Piorou, né? Pior ainda, né? Então é o seguinte, pega o decreto, imprima o decreto, converse com o seu advogado, com o seu contador, entendeu? Não é para fazer certos casos essenciais. Mas ele pode fazer a compra e levar para consumir em casa. Não pode, isso? Exatamente. Não é só o delivery, pode comprar e levar para consumir em casa. Pega e vai embora. É isso aí. O que mais que eu tenho aqui? A Ana Maria da Silva Pereira, dizendo que é de São Paulo, está assistindo, parabéns pelo programa, que bacana, obrigado, viu, Ana? Margarete Honório, bom dia a todos, parabéns pelo programa. Claudenilza Ferraz, desejando um bom dia a todos nós. A Marli Reis, ela posta o seguinte, bom dia, eu queria saber se as feiras livres vão voltar ao normal, porque as pessoas vão sair da quarentena e vai ter muita aglomeração, se os comércios não podem abrir, ela acha que a feira também não devia acontecer. E ela acha ainda que a feira é mais perigosa, né, na opinião dela. Talvez você tenha pego o programa andando já, não é, o Marli? As feiras voltam por um decreto do governador do estado, mas com muitas restrições, somente para hortifruti. A partir do dia 4. Já sábado agora. Mas né? Então essa semana, porque amanhã teria uma feira teria uma feira. Não, a partir do dia 4. Vai ter, não, semana mas só hortifruti. Não tem outro produto. Não tem roupa, né? Não tem pastel, nada disso. Um outro comentário que eu queria fazer para a dona de casa. Não é todo mundo que tem recurso digital, não é todo mundo que está inserido digitalmente, mas confesso, a minha esposa ela gosta de ir em loco comprar, como a maioria, gosta de ver, escolher, etc. E desde que começou isso aí, ela começou a comprar e a entrega chega lá em casa e funciona, dá para comprar por telefone, dá para comprar por internet. Então o Brasil vai ter que reaprender a funcionar dessa maneira nesse momento. Concordo com você. O Rildo Gonçalves está aqui dizendo o seguinte, existe a possibilidade, e ele não está perguntando, ele está afirmando, e eu não sei qual que é o subsídio que ele tem para afirmar isso. Existe a possibilidade de abrir algumas lojas como material de construção, lojas de material de construção, mas para atender apenas na porta, sem que o cliente entre na loja, tipo delivery. Sim. É uma forma de segurar as pessoas em casa fazendo pequenos reparos, né? O pessoal aproveita a quarentena para passar uma massa corrida ali e tal. Mas deixo claro que o problema nem começou, ele põe aqui. Até hoje, oficialmente, teste oficial foram 4. Também não sei de onde ele tem essa informação. Quantidade de pessoas em monitoramento só tem a crescer. Hoje estamos no escuro, segundo como é que é o nome? Deixa eu ver aqui, Rildo, tá? Ricardo Costa, deixando um abraço para você, João Cunha. Muito obrigado, forte abraço. Está nos Estados Unidos, Ricardo Costa. Forte abraço, isso. O Ricardo está nos Estados Unidos, Ricardo, rapaz. Forte abraço. Vai estar ao vivo com a gente no Coronavírus Urgente. Que legal. Vai estar ao vivo então daqui um pouco. Forte abraço. Foi papai recentemente. Viu? Que bom, hein? Parabéns. Você já deu o currículo. Já dei a ficha do rapaz. Tá certo.
Restaurante EIE convida você a almoçar muito bem aí no conforto da sua casa. Não diferentemente dos demais estabelecimentos do gênero, o restaurante EIE está com o seu salão de portas fechadas, mas está com o seu delivery maravilhoso, não é? E entregando com aquela competência, com aquela qualidade de tudo que o restaurante EIE faz. Quero mandar um abraço para o Edson, para a esposa dele, para a Cláudia, para os filhos, né, para toda a equipe. Hoje, no cardápio, cozinha brasileira. Você pode pedir, olha, ele vai ter arroz, feijão, contrafilé ou frango, bolinho de bacalhau e salada. Se você preferir a cozinha chinesa, arroz chop suey, frango xadrez ou yakisoba, tempurá de legumes e salada. Não é bacana? Então ligue, peça o seu almoço no restaurante EIE 37229135, é o fixo, ou então pelo WhatsApp, que é o 999953705. 999953705. Ô Cobra, é claro que você sempre é parado pelos seus comandados aí, pelos seus pares. O que você tem ouvido? O comerciante, o empresário de um modo em geral, tem tido que visão para esse momento que nós estamos passando? Quem é empresário, indústria, agronegócio, serviços, está preocupado com como é que vai ser o dia da manhã, o day after, né? Então, o que vai sobrar, se as empresas vão aguentar, se vão ter que demitir. O setor de hotelaria, nesse momento, é um setor que está sendo bastante surrado, né? Bem penalizado. Penalizado, né? Tiveram que sair dos portais. Então, inclusive, eu ouvi falar que teve hotéis que já fecharam as atividades também. Teve algum caso assim, que já encerrou definitivamente? Nós tivemos reuniões pontuais com a área de hotelaria. A hotelaria está bastante sofrida. Porque já vinha com problema também. Não menos que outros setores, sim, viu, Pedro? Então, assim, a discussão é o que vai sobrar depois. Passou o tsunami, a gente vê o que sobrou, como que vai fazer. Eu senti, Pedro, eu queria te pedir a oportunidade de fazer um comentário de um sentimento como representante de uma associação importante. Eu senti que o governo federal, estadual e até municipal tinha que criar portais, um nível de comunicação com as entidades, com os sindicatos, com a população, mais objetivo, aonde que você pudesse ir ali acessar o que é a realidade, com linha direta, sem fazer joelho, sem fazer distorções, porque muita informação chegou distorcida, discrepância de informação do governo federal, com o estadual, com o municipal, isso dificultou demais a solução. Às vezes você viu um órgão que é competente para falar, mas estava falando uma informação completamente contrária ao outro órgão. Então, eu queria registrar aqui que deveria ter mais. Hoje, o governo federal está se pronunciando na TV Brasil quase que diariamente. O Ministério fica lá, Forças Armadas, Economia, Casa Civil, dando boletins, atualizando. Isso deveria ter acontecido em todas as esferas, na esfera estadual e municipal também. A gente sentiu um pouco de dificuldade de comunicação. E eles estão ruim, né? E eles estão tendo agora uma reunião diária com vários ministérios, né, para falar com relação ao problema do Covid, né? Diariamente, no mesmo horário. O que mais que eu tenho aqui? O Edson Bill, lá da Lida, dizendo o seguinte: parabéns pelo ótimo programa, abraço ao João Cunha, abraço ao Cobra, sucesso a todos. Grande Edson, grande Bill. O Luiz Coutinho de Resende desejando um bom dia a todos nós. A Jane Gonçalves, bom dia. A Jane afirma aqui duas coisas. Primeira, que a fiscalização está falha nos comércios. Muitas pessoas dentro das padarias, tá? E também a outra observação que a Jane faz é que supermercados estão subindo muito os preços. Não tem essa informação se procede ou não. As padarias não podem estar consumindo lá dentro. Mas entrar pode. Entrar pode e levar para consumir em casa. Exatamente. E mantendo a distância de segurança, a quantidade, etc. Você pode reformular o que você perguntou antes, Pedro? Foi a pergunta dela. O que você tem ouvido, né, do empresariado? Em termos de queixa mesmo, olha... de descumprimento. Então, é verdade, sim. A gente está vendo o brasileiro como a gente brinca, né? Tem que levar para a NASA para analisar o que acontece.
Eu não sei que parte que o pessoal não está entendendo, que não é para ficar próximo, o pessoal está relaxando, o comércio está relaxando, a prefeitura... O que está faltando entender, né? Eu não sei como a gente brinca, quem é que escreve, né, quem é que desenha, porque não é para funcionar desse jeito, não é para aglomerar. Estão aglomerando na porta de lotéricas, estão aglomerando em porta de bancos, então não está seguindo a recomendação. O pessoal está achando que é carnaval, que isso aí é brincadeira. O Brasil é um país que gosta de brincar, né? Eu sou brasileiro também, só que o momento agora é sério e não é para fazer isso que estão fazendo. Eu gosto de falar muito de uma palavra, é o significado das coisas. Tudo tem um significado. Olha aqui, por que as feiras livres estão sendo autorizadas a abrir, correr esse risco? É o significado. As pessoas precisam de uma alimentação saudável para melhorar a imunidade. Tem um significado por trás disso. Os produtos são perecíveis, se não forem consumidos. Vai ser jogado fora. Exatamente. Então, tudo, se a gente for analisar, tudo tem um significado. O que acontece, começa a ter certas polêmicas, eu imagino, quando a gente começa a não compreender o significado das coisas. Então, é muito importante ver o que está por trás do significado. Qual a razão daquilo. Por que não pode... É questão, por exemplo, teve cidades aí que reduziu o número de linhas de ônibus urbanos. Gente, o que aconteceu? Começou a congestionar o ônibus urbano. Olha, o tiro saiu pela culatra, não deu certo. Então era o momento de quê? De ampliar o número de linhas urbanas. Isso. Então eu acho que essa questão do significado é muito importante, a gente começar a tomar decisões em cima do significado das coisas, que eu acho que é interessante. Eu acho que você comentou a questão de preços que estão subindo. Então a gente conversou com segmentos, né, com liderança desse segmento. Então não é exatamente o supermercado, segundo eles informam, não são eles que estão subindo, é lá na fonte. Agora o pessoal ficou desesperado, saindo, comprando, consumindo mais do que o necessário, estocando mais do que o necessário. Eles nos informaram a prefeitura que não vai faltar abastecimento. Então, com exceção de álcool, alguns itens, isso aí que realmente consumo subiu, né? Estourou, né? Então está subindo porque a demanda está muito alta. Então, felizmente, você muda de produto, seja criativo, não compra aquele que está alto e faz uma adaptação usando outra coisa. A Érica Fernal dizendo que concorda plenamente com você que está faltando comunicação de cima para baixo. Né? O comércio está ressentido disso. Exatamente. Não é? O Jaderson Rodrigues, bom dia a todos. Há possibilidade da gestão pública em geral, não só de postos, bom dia a você, Jaderson, estar escondendo a realidade para não causar pânico. A realidade que eu acho que ele se refere aqui é dos números do corona. Não é? Eu acho que não está escondendo. A doutora Lívia disse ontem aqui que ela exime a prefeitura desta culpa, entre aspas. Por quê? A prefeitura só pode divulgar números com exames. Não é? Se os exames retardam lá onde eles têm que ser feitos, lá em Belo Horizonte, não tem muito o que fazer, não é verdade? Então, é essa a colocação. Bom dia a todos, aí a Lorixá Silvia, o Eric Simões também com a gente. Quantos casos temos em Poços? Confirmados 2 casos. Confirmados 2 casos e felizmente isso não aumentou. O Fernando da Ecoterapia, desejando um bom dia a todos. O Rildo Gonçalves, só ler os dados oficiais de Poços, 2 testes confirmados e 2 descartados. Os monitorados você já comentou hoje e comentei até a subida que esses casos lamentavelmente tiveram. Ricardo Marçal, deixa eu ver aqui o Ricardo. É uma pergunta recorrente aqui, eu acho que você não vai ter essa resposta. Mas em todo caso, Renato, estou aqui diante do presidente da Associação Comercial, nosso amigo Carlos Henrique Diniz Cobra. Bom dia. Há previsão de quando irá abrir o comércio? É triste responder para você, não há previsão. Isso aí depende da leitura do painel. Eu não quero assustar, não quero criar uma outra pandemia aqui, fora já existente. Eu acho que antes do dia 20 de abril, 30 de abril, eu não sei, tomara que eu esteja errado. Eu acho que não vai vir novidade, não. Se ela vier, ela é só para adaptar, só para fazer alguma coisa. Então nós não temos não tem como responder isso aí, nem o prefeito consegue responder. Você que esteve mais de uma vez muito próximo ao prefeito, inclusive com reunião dentro do gabinete, né?
do fundo do seu coração, você acha que o prefeito cede a essas pressões desses movimentos populares de carreata? O que você sentiu do prefeito? Honestamente, eu senti na hora que eu estava dentro da prefeitura, estava tendo uma carreata, uma buzina, e o prefeito não vai ceder não, ele vai fazer a parte técnica e ele vai seguir a instrução do Comitê de Saúde. Eu tenho uma outra pergunta, inclusive. Em relação ao que foi feito até agora, já que você está mais próximo do prefeito e está avaliando isso com uma comissão, etc. Como é que eles analisam isso? Foi salutar até agora? A contribuição, o que foi feito até agora, foi relevante para não crescer o número de casos impostos? Como é que eles analisam isso, Cobra? Na primeira reunião que eu tive, eu não estou culpando o prefeito, não, eu estou até me colocando no lugar dele. É preciso que a população se coloque no lugar dele. Ser povo nessa hora, ser população nessa hora é fácil. Ser o poder, você ter a caneta que vai decidir, não é fácil. Eu represento só uma associação, um pedacinho. E não é fácil para mim decidir algumas coisas, não é fácil para o prefeito, não é fácil para o governador, entendeu? Então eu senti, Pedro, João, que todo mundo aprendeu com a situação, todo mundo está aprendendo com a situação. Nós estamos criando anticorpos, né, entre aspas, administrativos, né, para poder ofertar soluções. Até o governo federal está passando. Eu acho que até os países desenvolvidos não tinham uma equação pronta de solução. Então eu senti que ela foi sendo tecida. O prefeito Sérgio foi muito bacana de ouvir. Ele não precisava ter ouvido. Ele fez reuniões, até a nossa última reunião foi com máscara, né? Todo mundo de máscara lá dentro. Vai ficar para a história isso aí. Isso. E eu senti que foram sendo desenvolvidas, preparado não estava. Mas eu achei interessante ele fazer a reunião e pedir a opinião das outras pessoas, dos outros setores da sociedade, Pedro, até para dividir a responsabilidade. Exatamente. Isso é eu acho muito válido. Envolvimento. Exatamente, é assim que deve se liderar. Compartilha o poder de decisão, né? Uma coisa legal da CIA, uma coisa muito bacana que eu gosto muito, a associação comercial ela não tem cunho político nenhum. Seja legenda, nem quer ter, né? Nós não podemos estatutariamente isso. Então, para nós, se for esquerda, direita, centro, legenda A, legenda B, nós estamos para somar, estamos para fazer diferença. Eu realmente senti verdade nas palavras do Dr. Mosconi, senti verdade na colocação do prefeito Sérgio. Não estou fazendo alusão, não apoio, não sou nem a favor nem contra. Eu senti muita boa vontade em querer resolver, em querer ouvir. E foi legal, eu acho. Bom. Ambos já estiveram aqui com a gente, tanto o prefeito quanto o Dr. Carlos Mosconi, e até o secretário adjunto de saúde, o Flávio Tony de Lima e Silva, que aliás deixa o cargo sexta-feira. Vai deixar porque ele vai se candidatar e ele precisa se desincompatibilizar. Né? Então ele deixa o cargo. Mas ambos estiveram aqui, tanto o prefeito quanto o secretário Carlos Mosconi, e eu avalizo exatamente o que você disse, que eu senti muita coesão naquilo que eles estão falando acerca da pandemia que nós estamos atravessando aqui também em Poços de Caldas. O Mosconi é grande amigo de todo mundo, né? Independente de política, é gente nossa, gente da gente, e ele, todo o tempo, ele falou, pode acreditar, acredita no que os comitês estão falando, fecha, apoia isso aí, vamos andando até porque é um médico, né? Antes exatamente. De tudo, não é verdade? O Ailton Fonseca, assistindo o programa com a gente, grande Fonsequinha, grande abraço para você. Tô com uma saudade de ver um joguinho da Caldense, rapaz. Eu também. Tô com uma saudade de ver um jogo da Caldense. A Caldense estava numa fase tão boa, né? Eu com vontade de andar de moto, viu, Só fazer um comentário aqui da Caldense, nossos amigos tenistas da Caldense lá. Ontem nós temos um grupo de tenistas no WhatsApp, né, da Caldense, e colocaram lá ontem que a quadra 3 e a quadra 4 iriam abrir do clube ia permitir jogos, só a 1 e 2 não estavam em reparo, e a mensalidade da Caldense tinha caído para R$135. Ué, todo mundo ficou contente, mas que dia? Ontem era dia 1º de abril. Ô Pedro, eu quero que Deus abençoe para isso aí passar rápido, convidar os companheiros de moto para a gente fazer um bate e volta lá em Punta del Este, um lugar bem longe. Até eu vou caminhar um mil de motinho, viu? Tá chegando aí o Dona Café. Dá um cafezinho pro tanto para o João quanto pro meu amigo Cobra.
né, para eles saborearem, enquanto eu falo aqui da Toda Casa Móveis e Decorações. Toda Casa Móveis e Decorações tem mesmo tudo para toda a casa, tudo, sofás retráteis reclináveis, sofás para a sala de estar, sofá de 3 e 2 lugares, poltronas e cadeiras decorativas lindas, por falar nisso. São modelos que vão se encaixar com a decoração do ambiente que você queira. Que cheirinho bom tá esse café, hein? Ô, meu pai, viu? Então você pode escolher aí da maneira que você quiser, vai ter um atendimento muito bacana, linha completa de dormitórios prontos e também modulados. Na Toda Casa você encontra uma enorme variedade de colchões também, o que é muito legal. Ou seja, você vai até lá e encontra tudo em um só lugar para a sua casa. Esta é Toda Casa, sua casa como você imagina. E bem no centro, breve reaberta para todos nós na Rio Grande do Sul, 552 é Toda Casa. Tá bom o café, Cobra? Nossa, excelente. Dona Café. Paladar maravilhoso. Esse que nós estamos tomando aqui é o café moído na hora, né? Na nossa maquininha. Mas também nós temos aqui as cápsulas para aquele outro tipo de máquina, que é também muito legal. Ô, Pedro, muito legal. deixa eu fazer uma... Vocês não têm noção do aroma que está aqui no estúdio. Tá muito gostoso. Não está mesmo? Eu não estou exagerando. Eu vou fazer uma pergunta para o Cobra, é o seguinte. Vocês já conseguiram avaliar, nesse momento, como é que está a questão da inadimplência, se cresceu, como a CIA está analisando isso? Aumentou muito ou não? Não temos esse dado ainda, né? O que a gente está instruindo é para negociar, para não deixar de pagar aquilo que você comprou, você tem que pagar. Agora, negociar, porque o teu credor também tem conta para pagar. Né? Mas vocês não estão sabendo ainda se aumentou muito a inadimplência? Não, nós não temos. Na verdade, a CIA agora, João, bem antes do decreto, nós já demos férias, afastamos quem tinha que afastar. Então, nós estamos trabalhando assim, no sistema home office financeiro, algum despacho que tem que fazer junto à prefeitura, só isso. Então, nós vamos ter rapidamente isso aí. É importante, né? Verdade. O Alessandro Gaiga deixando um grande abraço para você, Cobra, está lá nos assistindo. O Kleber Luiz Rezende, bom dia, muito bom esse programa, parabéns a todos, nota 10. Grande abraço ao meu amigo Tito Fonseca, que está aqui no estúdio com a gente na nossa retaguarda, assim como o Rogério também está nos assessorando. Cobra, o que você ouviu, se é que você ouviu dos seus pares aí, sobre... Até porque, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Esse é mais um fake, né, nesse imbróglio que a gente anda vivendo, uma fake news. Nossa, você deve ter ouvido assim, ó. Nossa, fulano de tal já demitiu 50. Nossa, o outro já demitiu 10 da empresa dele. O que você tem ouvido de demissão e que é real? Não, eu não tenho ouvido assim. Eu sei que isso está acontecendo, vai acontecer, mas nós não fomos comunicados, igual eu falei para o João, oficialmente disso aí. É uma tendência que algumas empresas, né, Pedro, não ganhando, não conseguindo respirar, elas vão ter que partir para isso aí. É lamentável falar isso aí. Mas há ações do governo para que isso seja atenuado, né? Existe uma medida provisória agora que você pode optar por, acho que 20%, 50% e 70% de redução do salário. 75%, né? 75%, aonde o governo complementa com o seguro-desemprego. Para manter o emprego. Exatamente. O compromisso do patrão, o pagamento vai direto para o funcionário. Exatamente. E a dívida vai para a empresa depois. Exatamente. Então, houve até um questionamento, nós estávamos conversando aqui no estúdio, se isso aí depois essa conta volta para o empresário, se isso o governo vai pagar. Vai voltar, com certeza. O que todos nós esperamos, Pedro, é que o Estado, né, agora seja o braço forte do cidadão e do empresário. A gente paga, é a gente que mantém o governo em todas as esferas, então agora nós precisamos do governo. A gente espera que ele seja nosso braço forte. Eu tenho comentado muito em outras reuniões que nós já fizemos aqui, né, Pedro, com outras pessoas de outros setores, é a questão do bom senso. É um momento da gente ter bom senso. Então, o que eu tenho pensado? Nós temos empresas, Cobra, que estão, vamos dizer assim, numa posição financeira melhor que as outras. Você concorda? As empresas que vinham mais organizadas, as empresas que tinham mais sucesso nos negócios, são mais abastadas, concorda? E tem aquelas que já vinham com dificuldade para manter a folha, pagar os encargos, etc.
Você tem percebido uma boa vontade nessas empresas mais abastadas em estar segurando um pouco mais a onda, até no quesito de não demitir, porque vai aumentar o problema social se ela demitir? Você tem percebido isso? Então, você colocou muito bem, Pedro, quem está bem, quem estava bem estruturado, essa pessoa ela não vai entregar facilmente isso aí, não. Então a gente está vendo que as empresas... Está tendo boa vontade. Está tendo boa vontade, que as empresas que estavam consolidadas, que estão tendo boa vontade para isso. Eu sou microempresário, né? Então eu me preocupo com as microempresas. Aliás, eu não estou vendo o governo falar a palavra microempresa. No momento algum. Falou MEI, falou de Grandes. tudo, mas micro não tem. E nós somos a base da pirâmide. Não em geração de emprego e tudo mais, né? Então a microempresa, Pedro, independente da situação financeira, independente de estar bem ou ruim, ela é um aviãozinho que voa nas nuvens, já no meio da turbulência ali. Não é mole ser microempresário. Qualquer dificuldade, a consequência é muito grande, né? Lateral você já desestabiliza, né? A gente, particularmente, a gente navega entre a micro e pequena empresa, a gente fica por ali. É a zona de turbulência, é bastante difícil, só Deus na causa, né? O teu ramo de atividade, como a grande maioria das pessoas sabe, é o ramo de seguros. Exato. Sentiu queda? Ô Pedro, ela é muito regional, essa questão do seguro. Tem vizinhança aqui que estava indo bem, Poços de Caldas sentiu um pouco, tanto que a maioria das seguradoras foram embora de Poços, porque não estava oferindo a quantidade de prêmio, né, de seguro. Então, elas foram para a região. Mas a seguradora, nós já estávamos tendo inadimplência, mas não de perda, a ponto de perder negócio, não. Você aumenta o prazo, você negocia daqui e dali e estava levando. As seguradoras tomaram uma medida, as maiores, de renovação. Quem está renovando o seguro vai renovar pelo preço anterior. Elas estão flexibilizando em 10 pagamentos sem juros, toda a linha de produto, primeira com 30 dias. Então estão empurrando para frente isso aí. Cada corretor, cada profissional dessa área também tem uma tratativa para flexibilizar. Enfim, nós estamos tendo que usar a criatividade. Você ainda tem uma vantagem que você pode trabalhar home office, né? Eu já sou home office antes. Não tem porta para a rua. Exatamente, antes da pandemia. É bom? Olha, eu gosto. Você sai para trabalhar às 5 para as 8, chega em ponto, não tem amolação, teu custo baixa, você com custo baixo você consegue ser mais competitivo. Claro. E também temos a venda, o e-commerce, né? A venda que você pode comprar de casa. E vamos levando, né? É uma batalha todo dia. Eu imagino. Quero falar também dos 30 anos de Divisórias Benelli. Divisórias Benelli embelezando, tornando mais funcional o ambiente que você queira. Com aquelas divisórias especiais, cada um para um ambiente e principalmente com a melhor orientação, até porque nós não temos a obrigação de entender desses assuntos, né? Divisórias e decorações Benelli, qualidade, excelente atendimento, Décio Benelli comandando toda aquela equipe. Os lançamentos do mercado você encontra procurando Divisórias Benelli, divisórias e decorações Benelli, forros de PVC, termoacústico, mineral, todas as linhas de pisos laminados, portas sanfonadas, divisórias para escritório, indústria, não importa o tamanho que ela tenha, residências e o grande nicho do mercado que é o drywall, né? É a maneira muito prática de você dividir o ambiente. Forro de gesso também com Divisórias Benelli, naquele endereço tradicional de sempre, na Avenida Champagnat, 1730. Divisórias Benelli com a gente. Ô Cobra, então a tua posição é muito clara como pessoa, como ser humano e como presidente da CIA no que tange a manutenção do que nós estamos tendo hoje. Eu sou um cara, apesar de eu gostar de brincadeira, Pedro, eu sou bem regrado com o negócio de cumprimento de metas, de regras, etc. Eu acredito nos comitês, eu acho que os comitês pode haver alguma diferença de leitura aí. Honestamente, eu não acho que seja só o que estão divulgando, não quero criar pânico, eu acho que seja um pouco mais do que estão divulgando, até pela incapacidade de fazer testes. Mas eu nunca deixei de acreditar, nós conversamos com o Dr. Mosconi, que conversou com outros comitês de outras esferas. Eu estou convicto que a gente deve ficar quieto, dar um tempo. Todos nós somos empresários, todos nós estamos no mesmo barco, está afundando, é o Titanic. Ali está melhor, aqui está pior, mas agora é uma questão de consciência, como diz o
o João aqui. Eu tenho uma outra colocação, Cobra. Uma pergunta até. A CIA disponibilizou ou pretende disponibilizar algum canal para tratar direto com o associado, para administrar até essa ansiedade, essa angústia que ele está vivendo nesse momento? Vocês fizeram algum programa, alguma coisa? Então, nós temos usado das mídias sociais, né? Nós temos o nosso portal, Instagram, Face, nós temos contato com a ajuda da televisão, do rádio, para poder veicular a propaganda no jornal. A gente tem lançado todo o tempo o nosso comunicado interno, né? Sim. Olha, a situação é essa, a posição oficial é essa, essa e essa. Tem então, tentado posicionar o associado, exatamente, então. Todo o tempo. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Como é que chama aqui? Partiu Pizza. É isso mesmo? Tá com a gente aqui também, nos prestigiando. Partiu Pizza. Aliás, pizza tem sido assim uma lembrança constante nesses dias, né? E é importante dizer que tem negócio que está em emergência. Tem negócio que está em ascensão. É aquela história, né, João? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Exatamente. Né? Não é verdade? A Guga Freud dizendo o seguinte: acredito que as pessoas terão bom senso ao frequentar as feiras livres. O momento é significativo para a queda da curva. A curva que ela se refere é a curva da pandemia, né? E estamos no caminho certo. Deus te ouça, viu, Guga? A Sônia Caetano desejando um bom dia a todos nós. Chegou mais coisa aqui? Deixa eu ver o que é. É que não para de chegar coisa aqui, né? Tá certo. Então, a Partiu Pizza tem delivery também. É isso? Então, é uma boa opção. Partiu Pizza também conosco. E quero ainda, se vocês me permitem, dar uma passeada aqui pelos sites de veículos nacionais que nós temos. Folha de São Paulo. Manchete, capa da Folha: estados e municípios relatam subnotificação gigantesca de casos de Covid. Pelo amor de Deus, hein, gente? Ministério Público que corta salário tem trecho... A medida provisória, perdão, que corta salário tem trecho inconstitucional, dizem os advogados. Então ainda falta um entendimento ainda. O nosso querido Poços.com, o site do Rony Bispo, traz aí os números do Coronavírus, né, onde eu estou com o mouse aqui. O que mais? Tem alguma coisa do ramo policial. Prefeitura libera funcionamento de feiras livres em Poços, com essas restrições que nós já abordamos ao longo do programa. O Jornal da Mantiqueira tem essa capa aqui: número de casos suspeitos de coronavírus chega a 178 suspeitos, viu, gente? Confirmados nós temos 2, são os mesmos, tá? E morte nenhuma, né? Graças ao bom Deus. Graças ao bom Deus. Notícias de última hora do Mantiqueira: governo prorroga prazo de entrega da declaração do imposto de renda, que teria sido anteontem, né? Dia 31. Não é isso? Não. Dia 30. Seria de abril agora. Seria abril, é verdade. Então prorrogou para junho por 2 meses. Já não é isso? O meu, graças a Deus, Pedro. Você deu graças a Deus? Tá bom. Falando um pouquinho da vacinação drive-thru, que aconteceu ontem com sucesso, que é muito legal. O jornal O Tempo, de Belo Horizonte. O que nós temos no jornal O Tempo? Deixa eu fechar essa janelinha, senão fica ruim aí. Teste rápido do Covid-19 tem chance de acerto de só 25% em resultados negativos. Ou seja, nós estamos no bico do urubu, né, amigo? Hein? No bico do urubu. Esse é um outro problema aí. É verdade. E quero ainda, em tempo, Cobra e João Cunha, falar desta generosidade que o Posto Pampa vem fazendo durante todo esse processo pelo qual nós estamos atravessando. Oi? Excelente. Aí, então, o Posto Pampa tem essa generosidade durante esse período todo. Num primeiro momento, e continua isso, ele barateou muito, colocou a preço de custo aí para os profissionais da linha de frente, né? Médicos, enfermeiros que estejam utilizando os seus próprios veículos. Então, para baratear a vida de quem está na linha de frente do coronavírus, o Posto Pampa fez isso. Depois abriu para policiais, para servidores municipais em serviço, servidores municipais, estaduais e servidores federais que estivessem trabalhando. Depois ele doou e continua doando tanques de combustível para todas as ambulâncias do SAMU, para as ambulâncias da Prefeitura. E, não satisfeito, o Posto Pampa ainda colocou
fez a sua margem de lucro cair de 10% para 4,5%, jogando o preço do combustível lá embaixo para todos os moradores de Poços de Caldas. Né? Comprovou que é morador de Poços, ou a própria placa do carro já fala isso, você tem um desconto muito bacana lá no Posto Pampa. Entendendo, né, que as pessoas estão aí correndo atrás do dinheiro. Gasolina de 4,699, você abastece a 4,389 lá no Posto Pampa. Muito bacana. Etanol de 3,16, 3,159 para 2,889. Diesel S10 de 3,899 que estava antes, você abastece a 3,449. Então, Leandro, toda a equipe, a Andréia, lá do Posto Pampa, dando um show de generosidade. Eu quero parabenizar a atitude e iniciativa do Posto Pampa e quero aproveitar para melhorar essa ideia dele aí, Pedro, dar uma sugestão aqui. Já que não está podendo entrar gente de outra cidade aqui em Poços de Caldas, deveria abrir para todo mundo que chegasse lá esse mesmo preço que tem para o Poços Caldense, não ter que comprovar endereço, ter que fazer nada disso, porque nós não estamos tendo gente de outra cidade, não estamos tendo turista aqui. A ideia, somente uma ideia. A gente ainda tem representante comercial, né, suponho eu, não sei. É uma forma de ajudar, inclusive, mais ainda, esse momento difícil que a sociedade está vivendo. Eu queria fazer um pequeno comentário sobre a questão, a gente percebeu que alguns munícipes estavam questionando as blitz da polícia para carros de postos. Então, só lembrar a população que alguns presidiários foram soltos e que no meio de pessoas de placa de postos pode ter assim, alguma coisa que não convém para a sociedade. Então, a polícia está atuando por causa disso. Está entrando muita blitz. Eu acho muito bacana. Acho muito bacana. Meu amigo Carlos Henrique Diniz Cobra, meu amigo Cobrinha de infância e adolescência, na verdade? Meu amigo de infância também, né, Cobrinha? Nós dois aqui fomos amigos de infância. Se procurar nos álbuns aí dos colégios. Memórias, vão achar muita foto. E nosso honrado presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, que nos proporcionou aí com a sua firmeza, com a sua convicção, um programa muito bacana. E, aliás, é o que a gente tinha certeza que ia acontecer. Cobra, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Pedro, parabéns pela instalação, adorei, precisar estar à disposição. João, prazer em vê-lo, obrigado a gente estar junto, a equipe que está aqui nos bastidores, né? Muito obrigado, parabéns. Viu? Obrigado a você, Cobra. João, mais uma vez, obrigado, é sempre uma satisfação renovada ter o amigo aqui, viu? Eu que agradeço por poder contribuir nesse momento. Um forte abraço a todos, um forte abraço, Cobra, Pedro, a gente vê. E a você que esteve com... e lembrando, hein, daqui um pouquinho tem a Aline Falassi ao vivo aqui dos estúdios com esse programa que também está dando um buchicho danado, que é o Coronavírus Urgente. A jornalista Aline Falassi com detalhes assim, muito fresquinhos, né, a cada edição do Coronavírus Urgente. Então não perca, daqui um pouquinho a Aline Falassi ao vivo pela Virando TV e o Coronavírus Urgente. Para você que esteve conosco, nosso muito obrigado e o desejo de plenitude e de felicidade para esse seu dia. Até amanhã. Vai conhecer comigo agora toda a casa, móveis e decorações. Gente, tem tudo para sua casa e eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Olha, aqui você vai encontrar sofás retráteis, reclináveis. Você vai encontrar sofás para sala de estar, sofás de 3 e 2 lugares, poltronas e cadeiras decorativas dos mais diversos modelos. A toda a casa também tem fabricação própria. É isso mesmo. Aí você pode escolher o tamanho, a cor e o modelo do seu sofá. E você vai encontrar também painéis para TV, salas de jantar e uma linha completa de dormitórios prontos e também modulados. E aqui você vai encontrar uma enorme variedade de colchões. Então vem para cá, toda casa, sua casa como você imagina.
Divisórias e Decorações Benelli. E aqui você encontra todos os lançamentos do mercado. Forros em PVC, termoacústicos e mineral. Pisos de todas as linhas, inclusive os famosos carpetes de madeira, que são os pisos laminados, vários modelos lindíssimos. Portas sanfonadas, divisórias para escritórios, indústrias e residência, drywall, forro de gesso, né? E as divisórias em gesso que são, na verdade, o drywall. Então você encontra tudo aqui e o mais importante, com uma equipe especializada. Então venha fazer um orçamento sem compromisso. Avenida Champagnat, 1730, antes de chegar na Unimed, pertinho da Unimed, tá bom? 3714-1473 e nas redes sociais, Divisórias Benelli, com 2 L's, .com.br ou @Divisórias Benelli no Facebook.